Bom dia, meus irmãos. Vamos dar continuidade a esse tema tão importante e difícil. E na continuidade deste estudo, eu repito aqui que não é nossa intenção esgotar o assunto de forma alguma. O assunto é muito amplo, há muitas passagens bíblicas de difícil interpretação, e nós estamos aqui seguindo o roteiro, digamos assim, baseado no estudo do livro A Bíblia e o Futuro, de Anthony Huckman. Também mencionei aos irmãos que me utilizei do livro do pastor Hernandes Dias Lopes, do estudo de 1º e 2º Tessalonicenses. E, na sequência, vamos adentrar numa parte final, utilizando um outro livro que nós vamos mostrar aqui. Nós mencionamos na aula passada este roteiro, seguimos este roteiro, já falamos da parte introdutória, os sinais que evidenciam a graça de Deus, os sinais que indicam a oposição a Deus e os sinais que indicam o julgamento divino. Falamos na parte do desenvolvimento, da tribulação, da apostasia, iniciamos a tratar sobre o anticristo, e hoje pretendemos alcançar o último tópico, que é a respeito do anticristo e o islamismo. E ao final, procuraremos concluir, procurando trazer aos irmãos qual deve ser, de forma bem rápida, qual deve ser a atitude da igreja, tendo conhecimento dessas verdades. Rapidamente, uma relembrança a respeito da tribulação. Nós dissemos que desde o Velho Testamento, os profetas já vinham falando que o povo de Deus sofreria muita perseguição, e vem sofrendo ao longo da história. Mas a tribulação a que nos referimos principalmente é a tribulação final, aquela que vai acometer o povo de Deus, o Israel de Deus, já falamos, nos últimos tempos, ou seja, num período que antecede ao retorno de Jesus. E da mesma forma, a apostasia, ou a rebelião, o abandono da fé, também se seguirá a esse período de tribulação. A apostasia também, a semelhança da tribulação, já vem acontecendo ao longo da história da igreja. Mas, nos últimos tempos, haverá uma grande apostasia, algo nunca visto antes. E no seio dessa apostasia, no decorrer da perseguição, da tribulação, surgirá o anticristo. Surgirá aquele que estará perseguindo mais ainda os cristãos, estará nas mãos de Satanás fazendo toda a obra de destruição, de tormento, como disse, perseguição ao povo de Deus. E mencionamos somente a respeito dos sinais que indicam o julgamento de Deus. Falamos rapidamente também, usando este slide, somente como uma provocação. E dissemos que não é de forma alguma o nosso objetivo tentar indicar quem é, especificamente, qual é a pessoa, de qual país, que tipo de líder já nasceu, ainda vai nascer, já está atuando. Não falamos sobre isso, mas colocamos aqui esse slide tão somente para chamar a atenção dos irmãos sobre esse tema, que certamente é um tema atual, podemos dizer que é um tema muito atual, mas que vai, com certeza, trazer o seu ápice no futuro. Então, iniciamos na aula passada a falar especificamente sobre o anticristo. E colocamos aqui esta imagem provocativa também, e mencionamos, como o pastor Luciano já nos trouxe, a respeito desse número, 666, aquele número da imperfeição. Como 7 é o número da perfeição, o número da besta, o número do anticristo, tentativas de se aproximar do 7. Ele vai tentar imitar a tal ponto o nosso Senhor Jesus, mas nunca será como o Senhor Jesus. Será sempre uma imitação. Quase 7, quase 7, quase 7 são números simbólicos que a palavra de Deus nos mostra especificamente lá em Apocalipse. Iniciamos a falar a respeito do significado do termo anticristo. E esse termo, especificamente, mais adiante a gente vai falar, somente João menciona em 4 versículos especificamente nas suas cartas, 1ª e 2ª João. Mas tem esses 3 significados: ao invés de, contrário a,
em lugar de. Então, o anticristo será alguém que tentará ser um substituto de Cristo e também um adversário. Então, ele, ao mesmo tempo, deverá ser um rival, aquele que estará competindo com Cristo, mas, ao mesmo tempo, um oponente, aquele que vai tentar derrotar Cristo, especificamente, como ele não pode fazer isso, vai tentar derrotar e perseguir a igreja. No livro de Daniel, no Antigo Testamento, já abordamos, começa a haver menções ao anticristo. Nesse capítulo 7, versículo de 1 a 6, 16 e 17, vemos a menção a 4 reinos, dentre os quais, aliás, na menção a esses 4 reinos, vemos o versículo 25, em que Daniel fala: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E mencionamos já, antecipamos isso, que esta profecia refere-se a Antíoco Epifânio, um líder, um rei da Síria, que no ano 168 a.C., isso está relatado no primeiro livro de Macabeus, um livro apócrifo, escrito no período intertestamentos, né? Que nos traz informações históricas importantes. Não o entendemos como um livro canônico, não faz parte da nossa Bíblia, mas como um livro histórico, a menção a este rei e tudo o que ele fez. Lemos rapidamente essa passagem de 1 Macabeus, eu não vou repetir, mas aqui fala de tudo o que ele fez, nesse trecho, em relação a Israel e ao povo dominado, né? Sacrificando aos ídolos, violando o sábado, suspendendo holocaustos, sacrifícios inclusive de porcos, ele profanou o santuário, né? Então foram coisas terríveis, e vamos ver na sequência que Antíoco Epifânio prefigura o anticristo que está mencionado lá no Novo Testamento. Em Daniel 11:36, nós vemos o seguinte: este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Então, embora aqui esteja se referindo, os teólogos entendem que se refira a Antíoco Epifânio e tudo o que ele fez, também aponta para o anticristo. Nós vamos ver, falamos a respeito das profecias que têm mais de um cumprimento. Uma parte inicial cumprida, depois no início do Novo Testamento, e coisas que ainda devem se cumprir no futuro. E na sequência de Daniel, nós vamos ver esta expressão abominação desoladora, mais adiante vamos ver que Jesus se refere a ela, primeiramente em Daniel 11:31, também ainda se referindo a Antíoco Epifânio: dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Também em Daniel 11, novamente vemos a expressão abominação desoladora, referindo-se à profanação do templo de Jerusalém, feita por Antíoco Epifânio, e a sua dedicação, o sacrifício dedicado ao deus grego Zeus, equivalente ao deus romano Júpiter, também registrado lá em 1 Macabeus 1:5-4. As expressões são as mesmas, a de Daniel 11, Daniel 12, e a expressão em 1 Macabeus, abominação da desolação, são as mesmas. Essa mesma expressão, Jesus, no Novo Testamento, vai falar dela. Então, Jesus refere-se a Daniel no seu sermão profético lá em Mateus 24, especificamente nesses 2 versículos, 15 e 16. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Nesse momento em que Jesus está mencionando isso, já tinha ocorrido a profanação lá em Antíoco Epifânio. Então, entendemos que haveria um segundo cumprimento dessa profecia. Por que Jesus estaria falando de novo isso?
e o que efetivamente aconteceu num futuro próximo, em 70 depois de Cristo, com a invasão de Jerusalém pelo imperador romano Tito e a destruição do templo. Desde 70 depois de Cristo até os dias atuais, o templo não foi mais reerguido. Então, esse fato, que foi terrível, uma desolação, né, como diz, a abominação da desolação, já aconteceu. Pela segunda vez, então, esta mesma profecia foi cumprida. Na sequência, já vimos, quando falamos da tribulação, a respeito de um cumprimento de uma profecia ocorrer num primeiro momento, num segundo momento ou num terceiro momento. A mesma profecia, as mesmas palavras. Então, já que Jesus está se referindo, então, num primeiro momento, um futuro próximo, que foi a destruição do templo por Tito, ele também estava se referindo a um futuro distante, que nos leva a crer que haveria um terceiro cumprimento da profecia. Isso, nós vamos falar um pouco mais a respeito, então, do anticristo. Nós vemos que Paulo menciona isso no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Vamos ver mais a respeito deste capítulo, que é chamado por muitos de pequeno Apocalipse. Neste versículo, Paulo diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Esta passagem, Paulo fala especificamente do anticristo que viria, ou que virá. Mais adiante vamos falar um pouco mais sobre isso. E com relação ao que Jesus também falou, Paulo também está apontando, temos esse entendimento. E vamos falar mais adiante de anticristos que surgiram ao longo da história, mas precisamos entender que haverá um anticristo final. Por isso que eu coloquei sempre em letra maiúscula. Todas as vezes que vocês virem em letra maiúscula, anticristo, eu estou me referindo ao anticristo final, do final dos tempos. Anticristo com letra maiúscula são aqueles que se sucederam ao longo da história. Então, Antíoco Epifânio, lá no Velho Testamento, no período interbíblico, e Tito, já no início da era cristã, foram tipos do anticristo que ainda virá. Foram figuras que representaram nas suas atitudes, na sua vida, na perseguição à igreja, na profanação, tipos do anticristo que virá. Ou seja, então nós sabemos que haverá outros anticristos. Jesus foi muito específico aqui em Mateus 24, 5, 23 e 24. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E Paulo também menciona, em 2 Tessalonicenses, o anticristo que faria sinais e prodígios para, se possível, enganar as pessoas, vai enganar as pessoas, mas, se possível, enganar os próprios cristãos. Vamos falar um pouquinho agora aqui de João. João, como já dissemos antes, é o único que menciona essa expressão anticristo. Nós vamos voltar a Paulo, 2 Tessalonicenses mais à frente, mas João menciona nas duas cartas, 1 João e 2 João, a expressão especificamente anticristo. 1 João 2, 18 e 22, ele diz: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, ele está falando do futuro. Como ouvistes, porque já havia sido pregado que haveria o anticristo. Como ouvistes que vem o anticristo. Também agora, muitos anticristos têm surgindo. Então, também João está se referindo aos anticristos que estão, inclusive, no momento, ele já estava falando daqueles que já estavam atuando como anticristo, pelo que conhecemos que é a última hora. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Ainda em 1 João 4,3, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário,
este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então, João fala do futuro e também fala do presente. Fala do anticristo que viria, ou que virá, e fala daquele que já está atuando no mundo. E há uma terceira menção ao anticristo, na segunda carta de João 7, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador, o espírito do anticristo. Nesses 4 versículos, nós vemos eventualmente João mencionando a figura do anticristo de uma maneira mais pessoal e em alguns momentos de maneira impessoal. Em 1 João 4,3, ele fala o espírito do anticristo, uma maneira mais impessoal, sem direcionar a ninguém. Mas por que João também estava falando do anticristo? Ele estava preocupado em combater o gnosticismo, que foi uma doutrina que causou grandes estragos na igreja, desde o primeiro século até o século IV. Já no primeiro século já estava causando os primeiros estragos. E o gnosticismo negava a encarnação de Jesus. Entendia que a matéria, o corpo, era mau. Por isso Jesus não poderia ter encarnado. Como Jesus, sendo filho de Deus, espírito, poderia ocupar a matéria corrupta, a matéria configurada no corpo. E João entendia isso como algo muito perigoso. Porque se Jesus não tivesse vindo como homem, não tivesse encarnado, vivido entre nós, pregando o evangelho, cumprindo a lei, morrendo, ressuscitando, tudo que nós aprendemos, tudo que nós vivemos, tudo que nós cremos, estaria jogado no lixo. Porque se ele não pudesse encarnar, não poderia ser o mediador. Não podendo ser o mediador, não poderia expiar os nossos pecados. E se isso não acontecesse, nós estaríamos ainda escravos do pecado. Então, Paulo também combatia essa doutrina terrível. E aqui especificamente João está chamando de o anticristo, né? Esses que defendiam essa doutrina. Em 1 João 2,22, ele fala do anticristo de maneira mais pessoal. Este é o anticristo. Também, segundo João 7, ele mostra o anticristo também pessoal, o anticristo. Nas duas situações, tanto falando do anticristo de maneira pessoal, como de maneira impessoal, ele faz referência a pessoas que já estavam presentes na época, né, naquele momento, e que sustentavam a doutrina do gnosticismo, negando a Cristo. No entanto, lá em 1 João 2,18, foi o primeiro texto que nós vimos, ele fala de um anticristo que viria no final. Vou ler de novo aqui. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Então ele também fala do futuro, ou principalmente do futuro. No estudo que eu fiz da Bíblia Futuro, o autor diz que há teólogos que entendem que João e Paulo tratam de coisas distintas, ou que quando falam do anticristo, João não está falando muito do futuro, e Paulo está falando mais do futuro, que pode haver algum tipo de contradição. Mas, na verdade, nesse trecho aqui, João fala também do futuro. Em 1 João 2, ele fala do futuro. Com certeza, já familiarizado com a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a segunda carta, que foi escrita bem antes da carta de João. João escreveu essas cartas já preso na ilha de Patmos, e Paulo refere-se ao anticristo como o homem da iniquidade, o iníquo, filho da perdição, e nós vamos ver um pouco mais sobre isso. E com certeza João estava familiarizado com o entendimento, com as profecias de Daniel a respeito do anticristo. Mas uma coisa é certa, as ideias predominantes de João sobre o anticristo é a respeito de pessoas que já existiam, já estavam atuando, mas ele não nega de forma alguma a possibilidade de um anticristo no futuro. Estou falando, dando essa ênfase aqui, como o próprio autor fala,
para mostrar que não há nenhuma contradição no que João fala do anticristo, e ele é o único que usa a expressão anticristo, e do que Paulo também vai falar. E agora, voltando mais a Paulo, o ensino mais claro sobre o anticristo virá nos escritos, nas cartas de Paulo, especificamente em 2 Tessalonicenses 2, chamado de Pequeno Apocalipse. Neste capítulo, Paulo chama o anticristo de o homem da iniquidade, o filho da perdição, o iníquo. Quando se refere à volta do Senhor Jesus, a parousia, refere-se ao dia do Senhor. Nós vimos, quando falamos da apostasia, esse texto de 2 Tessalonicenses 2, 3, 9 e 10. Ninguém, de nenhum modo, vos engane. Antes disso, deixa eu falar alguma coisa aqui sobre Tessalonicenses. As duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses têm, entre outros temas, mas o principal tema, ele fala sobre a vinda de Jesus, o retorno de Jesus, ele fala do arrebatamento, final dos tempos. Paulo esteve com os Tessalonicenses pessoalmente, pregou a eles. Depois se ausentou. Tempos depois ele escreveu a primeira carta, tomando conhecimento de que ficaram dúvidas em relação ao que ele tinha pregado quando estava com os irmãos. Depois que ele escreveu a primeira carta, ele também soube mais adiante que surgiram mais dúvidas. Na segunda carta, ele procura esclarecer essas dúvidas. No final, em 1 Tessalonicenses 4 e 5, nos fala da vinda de Jesus e do arrebatamento. Quando ele fala isso, criou no coração dos irmãos uma sensação errada de que Jesus estava para vir de imediato, que era algo iminente. Quando Paulo fala que a vinda de Jesus será como um ladrão, ninguém espera, de uma hora para outra acontecerá, eles entenderam que isso, essa vinda súbita, seria uma vinda iminente. Vejam a diferença. Súbita, quer dizer, a qualquer momento, a qualquer hora pode acontecer a vinda de Jesus. Ele falou lá em 1 Tessalonicenses 5, no início, 2 ou 3. Vinda súbita. E eles entenderam que essa vinda súbita era uma vinda iminente, que ia acontecer ali, por aqueles dias. Essa dúvida estava levando muitos irmãos a um desestímulo, a uma apatia, a preguiça. Estava levando irmãos a deixarem de cumprir as suas tarefas na própria igreja, na família. Não, Jesus vai vir daqui a pouco. Então eles começaram muitos ficaram entristecidos por causa dos irmãos que já tinham morrido. E ficaram naquela dúvida, o que acontece com esses que já morreram? E aí Paulo escreve a segunda carta e começa a falar de maneira mais detalhada sobre a vinda de Jesus. Então, quando ele diz aqui no versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, isto é a vinda de Jesus. No versículo 2 não está aqui, a vinda de Jesus não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, a rebelião, o abandono da fé, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Essas expressões Paulo utiliza, os teólogos entendem que ele se refere ao anticristo. João usa o termo anticristo. Paulo usa essas expressões, o homem da iniquidade, filho da perdição. E ainda no versículo 9, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então Paulo, falando aos Tessalonicenses, ele é mais claro, ele é mais específico, entra mais em detalhes falando sobre o anticristo. Então ele associa, aqui não especificamente, aqui ele associa a apostasia à vinda do anticristo. Uma coisa sucedendo ou ocorrendo ao mesmo tempo da outra. Jesus não voltará sem que venha a apostasia. Primeiramente vai haver uma grande rebelião, abandono da fé. Não vou repetir o que a gente já falou na aula passada. E nessa sequência, ou no seio dessa apostasia, que aliás, a tribulação estará ocorrendo também, a tribulação vai levar muitos a apostatarem e neste contexto, tribulação e apostasia, vai surgir o anticristo. É isso que Paulo está dizendo. Aqui,
especificamente sobre 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 12. E temos aqui um pequeno resumo sobre o anticristo, que Paulo procura explicar melhor aos Tessalonicenses o que ele já tinha dito em 1 Tessalonicenses e o que ele já tinha dito pessoalmente, mas que não ficaram dúvidas naqueles irmãos. Então, Paulo diz que ele vai surgir durante a grande apostasia. Tribulação, perseguição, muitos vão negar a sua fé, e neste momento, neste seio, nesse ápice da tribulação e da apostasia, surgirá o anticristo. Ele será uma pessoa, não é uma organização, não é um sistema. Ele é ou será objeto de adoração, ele vai querer ser adorado, como Cristo. Né? Ele não quer se colocar na posição de Cristo? Certamente para enganar a muitos, fará milagres, falsos ensinos, coisas como nunca outro pôde fazer. Então é algo muito mais claro do que esses que já vieram. Essa letra E aqui, ela é difícil de explicar. O próprio autor somente pode ser revelado quando for removido aquilo que o detém, ou aquele que o detém, versículos 6 e 7 de 2 Tessalonicenses 2, usa essa expressão. Então o anticristo se revelará quando e somente quando, no momento em que Deus permitir, no kairos de Deus, quando for removido aquilo que o detém ou aquele que o detém. O autor cita uma série de explicações, mas nenhuma delas convincente. Ele diz que é muito difícil, é um mistério entender quem é esse que o detém ou aquele que o detém. Mas o pastor Hernandes Dias Lopes me ajudou. E aí eu vou ler um pedacinho aqui antes do pastor falar, que não sei se o pastor não vai falar a mesma coisa que eu, ou pelo menos semelhante. O pastor Hernandes Dias Lopes, quando fala deste trecho, é o versículo 5 e 6, ou 6 e 7, de 2 Tessalonicenses 2. Ele diz o seguinte: a maioria dos estudiosos, entretanto, entende que algo, ou seja, aquilo que o detém, é a lei, no sentido mais amplo possível. E que alguém é aquele que faz a lei se cumprir. A lei que eu digo é todo o sistema, todo o ordenamento jurídico da humanidade. Vejam que é uma coisa muito ampla. Vou repetir. Aliás, deixa eu ler esses dois versículos para clarear melhor. 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. E aí o pastor Hernandes menciona que esse algo que o detém é a lei, o sistema de ordenamento jurídico, de uma maneira geral. E alguém é aquele que faz cumprir a lei. É por isso que o anticristo vai surgir num período de grande apostasia, ou seja, de grande rebelião, quando os homens não suportarão leis, normas, nem absolutos. Então eles facilmente se entregarão ao homem da ilegalidade, o filho da perdição. Enquanto a lei e a ordem prevalecerem, o homem da iniquidade está impossibilitado de aparecer no cenário da história com seu programa de injustiça, blasfêmia e perseguição sem precedentes. O apóstolo via no governo e seus administradores um freio para o mal. De outro lado, quando a estrutura básica da justiça desaparece e quando os juízos falsos e as confissões fraudulentas se transformam na ordem do dia, então o cenário se acha preparado para a revelação do homem da iniquidade. Pastor, por favor. Eu tenho uma forma diferente de interpretar e de ver esse que o detém, pensando do ponto de vista do milênio. Todas as escolas que tratam do milênio sempre sabem e afirmam que Satanás será solto após o milênio. O fato dele ser solto após o milênio revela que aquele que o prendia, que é Deus com correntes espirituais, vai liberá-lo para que ao final do milênio ele exerça o papel, Satanás. Como o anticristo é um homem, agente de Satanás, Satanás, ao ser solto, levantará esse anticristo para fazer o que já está predito ao final do milênio. E a gente tem dito, nós que somos amilenistas,
que ao final, antes da vinda de Cristo, todas essas perturbações acontecerão no mundo, né? Apostasia, o levantamento do anticristo, perseguição contra a igreja. E quem detém para que o anticristo se revele ao final, antes da vinda de Cristo, é Deus. E ele vai ser solto, não porque ele vai quebrar a cadeia, ele vai ser solto por Deus para cumprir um propósito determinado para acontecer no final dos tempos. O autor Anthony Huckman, ele menciona que há quem entenda que esse que o detém, aquele que o detém, seria Deus. Mas a parte final do versículo 7, Paulo diz, e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Deus não vai ser afastado da história de forma alguma e nunca deixará de agir na sua igreja. Sim, eu estou dizendo, o autor, Anthony Huckman, faz essa observação. Ele, no final, ele aborda várias possibilidades, mas na opinião dele, ele disse, olha, não sei. Ele diz, é difícil chegar a um consenso, não há um consenso. O pastor Hernandes é que levanta essa questão do sistema jurídico, digamos assim, o sistema de leis, o sistema de normas da humanidade e os governantes que fazem cumprir essas leis, que vai chegar um momento de tal desleixo, de tal abandono, digamos assim, que vai surgir o anticristo como sendo alguém que, inclusive, se manifesta no sentido, não, peraí, vamos estabelecer essa ordem aqui. Está uma desordem. E ele se prontifica a isso. O anticristo surgirá somente quando for, somente pode ser revelado quando for removido aquilo ou aquele que o detém. E no versículo, na letra F, será totalmente destruído por Cristo. Também o autor Anthony Huckman, ele fala desse entendimento, que a igreja seria esse freio para o surgimento do anticristo. Mas a própria Bíblia diz que o anticristo vai perseguir a igreja. A igreja continuará e continuar sob a proteção de Deus. Vai sofrer, mostramos aquela figura aqui a respeito da tribulação, o Estado Islâmico degolando cristãos, e por aí vai. A igreja vai continuar e, ao mesmo tempo que a apostasia surgirá de pessoas negando a fé, e nós falamos que, em princípio, quem é que vai negar a fé? Aqueles que, em princípio, estão dentro da igreja visível. A igreja, não a igreja invisível, a igreja visível. Pessoas que estão frequentando as igrejas, professam a fé cristã, mas quando apertar o parafuso, quando vier a perseguição, elas vão pular fora, vão apostatar, vão fugir. Mas a igreja verdadeira vai continuar. Os 144 mil que não se renderam, está lá no Apocalipse, e vestidos de vestiduras brancas, a igreja, ele representa a igreja que vai perseverar. A igreja jamais vai ser afastada, e a mão de Deus sobre a igreja sustentando. Jesus diz que, quando fala da tribulação, que ela vai ser tão intensa, que se Deus não abreviasse, até, se fosse possível, até os escolhidos poderiam sucumbir. Isso não vai acontecer, porque Deus não vai abandonar. Deus vai limitar essa tribulação, porque Ele está nos sustentando, vai continuar sustentando a igreja. A igreja não vai ser afastada, como diz aqui, e vai continuar pregando, e vai continuar sendo perseguida. Então, eu estou falando o que o autor Anthony Huckman fala, que a igreja não poderia ser esse que detém o surgimento do homem da perdição. Isso aqui é uma visão, é um entendimento. O que a gente vai falar aqui está baseado no livro deste autor, Joel Richardson, um americano que é autor de muitos livros e trabalha para o New York Times. Ele é cineasta, é professor, vive nos Estados Unidos com sua esposa e filhos, e ele tem um amor especial pelos povos do Oriente Médio. E viaja o mundo inteiro falando de Jesus, o retorno de Jesus, produtor de vários livros, documentários, e já foi visto no mundo inteiro. Há quem discorde dele, não é uma unanimidade. Como o pastor falou aqui, isso é uma visão, é só um entendimento.
de tudo que nós falamos aqui, quem seria então o anticristo? O pastor falou aqui, é alguém que deve reunir os poderes atemporais e os poderes civis, ou seja, acreditamos, esse autor também acredita, que ele vai reunir o poder político, militar e religioso. Estou antecipando algo que será visto na sequência. Ou seja, deverá ser um líder de uma grande religião, que vai negar o Pai, o Filho, e que vai perseguir e até matar aqueles que entendem de forma diferente. E você conhece alguma religião que diga que Jesus não é o Filho de Deus, nem Deus, a segunda pessoa da Trindade? Que Deus não teve um filho, e além disso, que nega completamente a Santíssima Trindade? O islamismo é uma religião que reúne todos esses detalhes aqui. Vamos ler algumas passagens aqui do Corão que falam especificamente sobre isso. A surata, que pelo que eu entendi, é como se fossem capítulos, né? Eles não chamam capítulo 1, 2, 3, 4, ou chamam quarta surata, 10ª surata e por aí vai. O Messias Jesus, filho de Maria, foi tão somente um mensageiro de Deus. Eles entendem, reconhecem Cristo, mas como tendo sido um mensageiro de Deus. A respeito da Trindade, o que se diz aí? Abstende-vos disso, da Trindade, que será melhor para vós. Sabei que Deus é uno. Uma das grandes críticas do islamismo em relação ao cristianismo é exatamente essa. Eles entendem que nós não somos monoteístas, porque nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nós sabemos que os três são um, é um mistério. Mas eles acham que nós adoramos a três deuses. E ainda diz aqui, longe a hipótese de ter tido um filho. Deus não pode ter tido um filho. Eles negam claramente isso. Olha só, são blasfemos aqueles que dizem, Deus é o Messias, filho de Maria. São blasfemos aqueles que dizem, Deus é um da Trindade. Não existe divindade alguma além do Deus único. Isso aqui está no Corão. O Messias, filho de Maria, vejam, isso está no Corão. Não é mais do que um mensageiro, do nível dos mensageiros que o precederam. Então eles igualam Jesus a vários outros que já surgiram. Ainda aqui na parte final, diz, ele é Deus, o único Deus, o absoluto. Jamais gerou ou foi gerado. Está dizendo que Jesus não foi. Eles entendem, né, que o fato de Jesus ser o Filho de Deus é como se Jesus tivesse sido gerado por Deus, né? Tivesse nascido de Deus. Não é assim o nosso entendimento, mas eles acham que, como nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, como se Deus tivesse gerado Jesus, e eles negam peremptoriamente isso. Eles também creem que Jesus não morreu numa cruz, não pagou os pecados de ninguém, e que Jesus não foi morto pelos nossos pecados. E por dizerem, matamos o Messias, Jesus, filho de Maria, o mensageiro de Deus, embora não sendo, na realidade, certo que o mataram, nem o crucificaram, senão que isso lhes foi simulado. Então eles acreditam que foi uma simulação, a crucificação de Jesus, que Jesus morreu, e ainda afirmam no final, é fato que não o mataram. Mais claro que isso, eles negam a morte de Jesus. Então, o islamismo é a religião que cumpre perfeitamente o que João fala sobre o anticristo, líder que nega o Pai e o Filho, e os anticristos, seguidores da falsa religião, os próprios muçulmanos que negam o Pai e o Filho. E detalhe, o islamismo ou os muçulmanos são os únicos que matam por decapitação se há uma oposição ou uma afronta ao islamismo. Em Apocalipse 24, é dito que os mártires foram decapitados. E o Alcorão manda decapitar aqueles que são contrários. Bom, então, o Corão fala que manda matar por decapitação, né, aqueles que são contrários à doutrina. Então, os muçulmanos, eles estão aguardando a chegada de uma figura chamada de Mahdi, ou Al-Mahdi, o Messias muçulmano, que deverá liderar uma grande revolução global e vai estabelecer um império islâmico em todo o mundo. E deve governar como um califa, o califa final do Islã, como um governante político, tanto como um governante político, como um governante, um representante espiritual de Alá. Então, o Mahdi se enquadra perfeitamente naquilo que a Bíblia diz sobre o anticristo do final dos tempos.
há muitas semelhanças entre o anticristo bíblico e o Mahdi do Islã. Os dois estão associados ao final dos tempos. E também é dito que ambos poderão possuir poder político, militar e religioso. Em árabe, al-Mahdi significa o guiado. Também os xiitas o chamam de Saib al-Zaman, ou al-Mahdi al-Muntadar. Senhor da era, o guiado, o esperado. Seria o primeiro dos grandes sinais do fim do mundo. A chegada do Mahdi é o elemento central que coroa todas as narrativas do final dos tempos islâmicas. Eu coloquei alguns trechos entre aspas, é que é a citação de alguém. Eu não vou especificar aqui alguém ligado ao islamismo, né? A chegada do Mahdi é uma doutrina estabelecida para ambos muçulmanos, sunitas e xiitas, e de fato para toda a humanidade. O Mahdi é esperado para ser o futuro líder mundial muçulmano e que vai governar sobre o mundo islâmico, mas também sobre o mundo não muçulmano. Vai liderar uma revolução mundial que deverá estabelecer uma nova ordem islâmica para toda a terra. E tudo isso deverá ocorrer, segundo o entendimento deles, através da Guerra Santa ou Jihad. Então, eu tenho várias outras informações a respeito disso, mas são acréscimos que o autor propõe. O importante é, dentro dessa visão que o autor põe, e o que o próprio Corão fala, as características bíblicas do anticristo estão manifestas nessas citações que nós vemos aqui, em relação a esta figura que é esperada. O Mahdi que é aguardado, se a gente fosse seguir com mais detalhes, nós veríamos que são muito claras na doutrina islâmica, nas tradições islâmicas, hadith, essa palavra, tradição islâmica, hadith com H. Então, existem hoje entendidos, vamos dizer assim, vamos usar a expressão aqui, teólogos islâmicos, vamos usar assim, que mantêm essas tradições sendo sempre estudadas, repetidas e ensinadas. Quer dizer, não é só o Corão. Então, tem uma série de tradições que apontam para esse Mahdi. Eu vou passar aqui um slide atrás do outro, sem muito... Por favor, 45. Fala-se muito das bandeiras negras, né? Bandeira da Jihad. Uma é governamental, que é a branca, a outra é militar. Conquista de Israel. Então, eles pregam que Israel, né, deverá ser aniquilada. E Jerusalém vai ser a sede do governo do Mahdi sobre a terra. Mahdi seria alguém miraculoso, com grande poder sobre, inclusive, sobre os ventos, sobre a chuva e tudo mais. E vai ser alguém muito amado, vai ser adorado realmente. É entendido que ele deve governar em torno de 7, em alguns casos 8 anos, e que haverá 4 acordos, e aí são detalhes que eu não vou entrar agora. Eles, inclusive, tiram da Bíblia um entendimento, eles entendem que a Bíblia ela foi deturpada, foi corrompida, mas tem partes da Bíblia que eles consideram, e que ali eles entendem falar sobre o Mahdi. Apocalipse 6, 2, por exemplo, diz o seguinte: vi então, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro com um arco. Foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Eles entendem que esse aqui é o Mahdi. Apocalipse 2. Eles chamam esses trechos da Bíblia que não foram corrompidos, tem um nome específico aqui. Então, eles creem em algumas partes da Bíblia que apontam para o Mahdi. Mahdi vai descobrir trechos da Bíblia que ainda não foram descobertos. Eles indicam até o local. Tem um detalhe que na Turquia, se eu não me engano. E quando ele descobrir esses trechos, isso aí vai servir para ganhar convertidos, inclusive do próprio cristianismo. Vão se converter ao islamismo, sabendo que novos trechos da Bíblia foram descobertos pelo Mahdi, isso é algo miraculoso. Aí, eu não vou entrar nesse detalhe aqui de Daniel, mas Daniel fala muito, né, sobre o anticristo. E esse anticristo que Daniel fala aqui, eles também entendem que deve ser o Mahdi. No caso, anticristo para a gente e para eles o Mahdi. Em Apocalipse nós temos em várias passagens falando sobre o império da besta. E aí vai se seguindo
as nações e tal. Mas o importante na parte final aqui, as tradições islâmicas e os estudiosos muçulmanos afirmam que o Mahdi, como anticristo, é também profetizado para ser um líder mundial político e militar, sem paralelos como nenhum outro na história. O Mahdi do Islã será também um líder de um movimento de adoração mundial que procurará fazer com que qualquer um que pratique qualquer religião além do Islã venha renunciar à sua fé e adorar a Alá, o Deus do Islã. Há um movimento de, vamos dizer assim, que o Mahdi deverá empreender de evangelismo, vamos dizer assim, buscando a conversão, né, daqueles que não são muçulmanos. E aqueles que não se converterem, o trecho final aqui diz aqui, o Mahdi oferecerá a religião do Islã para os judeus e cristãos. Se eles aceitarem, serão poupados, se não, serão mortos. O entendimento desse autor, veja bem, aqui que parece ser um pouco dispensacionalista, que o anticristo vai tentar estabelecer o seu trono lá no Monte Moriá. Só que lá no Monte Moriá tem 2 mesquitas. Isso é o entendimento do autor, que parece ser meio que dispensacionalista. Mas os muçulmanos entendem que o Mahdi conquistará Jerusalém e vai lá estabelecer, sim, seu governo sobre a terra. A parte final aqui. Jerusalém será o local do bem encaminhado califado e o centro do governo islâmico, que será encabeçado pelo imã al-Mahdi. Até mudar o calendário, né, já que nós sabemos que existem alguns calendários, né, na história, e o calendário hoje que nós utilizamos, chamado calendário gregoriano, mas tem um calendário judaico, hindu, e existe um calendário muçulmano. Entende, por conta dessa passagem de Daniel 7, 25, que ele poderá estabelecer o calendário muçulmano na terra, que considera a sexta-feira como dia sagrado de oração. Tem várias diferenças, né? E, se eu não me engano, o calendário muçulmano ele tem a ver com a trajetória de vida de Maomé, não é isso? Começou o calendário muçulmano de acordo com a trajetória de vida de Maomé. Então, meus irmãos, como eu disse, o tempo e o assunto, a profundidade, os detalhes e a dificuldade de interpretação sobre esse tema, sobre o anticristo, seriam suficientes para a gente ter um trimestre inteiro, né, pastor? Uma classe inteira aqui só sobre isso. Nós procuramos estudar um pouco mais sobre o livro A Bíblia e o Futuro, de Anthony Huckman, e o livro aqui sobre 1ª e 2ª Tessalonicenses. Por último, vimos aquele livro daquele autor Joel Richardson sobre o islamismo e o anticristo. Mas, diante de tudo isso que a gente já viu, como é que a gente deve se comportar, né? Nós, como servos de Deus, ansiando pela volta de Jesus, aguardando, né, que o plano final da história humana, né, tudo que Deus planejou se consumará no retorno de Jesus, como é que a gente deve se comportar? A exortação que Paulo faz é uma exortação de vigilância. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios, ou seja, atitude de vigilância permanente. Não nos igualando, por exemplo, aos tessalonicenses que se acomodaram, achando que Cristo viria a qualquer momento, e nem outro extremo, achando que Jesus está vindo a qualquer momento, estabelecendo datas, prazos, sequência cronológica, eventos e outras coisas. Não, não é isso. Nós temos que estar permanentemente vigiando os sinais dos tempos. A parábola das 10 virgens, lá em Mateus 25, todos nós conhecemos, também orienta para que sejamos vigilantes. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Qual foi a atitude das 5 virgens prudentes? Não somente o que a parábola diz, que elas tinham a sua lâmpada, mas tinham um estoque adicional de óleo para que pudessem passar aquela noite aguardando a chegada do noivo. Esse estoque de óleo que elas tinham, e a palavra de Deus mostra que o óleo tem uma série de significados, né? Um estoque de boas obras, de sinceridade, de quebrantamento, de misericórdia. Isso alimentava a chama espiritual do amor que queimava em seus corações. Elas não andavam na escuridão do pecado, pelo contrário, brilhavam por onde passavam. Então a nossa atitude de vigilância deve estar recheada, né? Devemos estar permanentemente mantendo a nossa lâmpada cheia do óleo do Espírito, demonstrando, né, com amor e cumprindo com diligência a determinação de pregar o Evangelho, né?
E mesmo diante da perseguição que vai se abater com certeza sobre a igreja, ao contrário do que nós já vimos, por exemplo, no entendimento dos dispensacionalistas, nós devemos continuar até a morte, não é isso? Até a morte, como o irmão também falou. Então vejam, é um tema muito difícil, foi desafiante para mim, eu tenho certeza que eu preciso aprender muito mais, mas de alguma forma eu espero ter contribuído para que os irmãos tenham pelo menos se interessado mais sobre esse assunto e buscado mais e continuar aqui, as aulas faltam acho que 5 aulas, né? Continuar 4 aulas, continuar nesse estudo a respeito do amilenismo. Muito obrigado, meus irmãos, Deus abençoe a todos.